Olá, pessoal, muito bom dia a todos vocês, pessoal aí do nosso canal, né, canal Escola da Vida, hoje com mais um vídeo, né, da série Empreender, essa série que nasceu, né, da vontade nossa aqui de incentivar as pessoas a empreender, mostrar a importância, né, do empreendedorismo e o quanto o empreendedorismo ele pode te libertar. Só que algo que foi constatado, né, por nós, é que muitas pessoas não empreendem por conta do medo, da insegurança, né? E hoje a gente trouxe, né, uma convidada super especial, né? É uma honra para mim aqui estar apresentando ela, né? É uma pessoa que eu admiro muito, conheci através, né, do nosso dia a dia, do nosso grupo que a gente tem também no Telegram, né, que chama Farol da Plenitude, né? E é um prazer aí apresentar para vocês essa minha colega, né, essa minha parceira de trabalho e também, né, uma grande amiga que eu fiz, né, dentro desse projeto, né? Hoje a gente vai conversar com Ana Paula Lima de Deus, tem 40 anos, fisioterapeuta, especialista e mestre, vai contar um pouquinho para a gente aí da nossa história. Ela é formada, né, está se formando também aqui em arquitetura e ciências contábeis. Ela possui duas lojas, né, que chama Prev Saúde, que são uma loja, né, de materiais para auxílio, né, a enfermagem e tudo mais, ela vai explicar melhor, né? E as lojas delas é em Aracati e Jaguaruana. Não sei se falei certo, depois você fala aí, Ana. Além disso, é uma mãe de família, né? Tem dois filhos, é uma esposa também. E eu queria que você contasse para a gente, Ana, seja muito bem-vinda aí à nossa série Empreender. Conta um pouquinho para a gente aí da sua experiência, né, da sua vida, como que tudo começou, né, e como chegou até onde você está hoje. Todo seu. Bom dia. Então, é um prazer, né, gente, estar aqui, na verdade, hoje do outro lado. E isso torna tudo diferente, né? Porque muita gente fala, né, santo de casa não faz milagre. E quando alguém que está com a gente, que nos conhece no dia a dia, conhece as nossas qualidades e defeitos, nos convida para que a gente possa colocar as nossas qualidades ali à tona, aquela pessoa viu em nós algo, né? Isso é muito, muito rico, né? Então, para mim, esse convite, ele vem assim como um abraço no meu coração mesmo, né? Porque a gente começa realmente a entender, né, que viram em nós graça, né? Viram em nós algo que muitas vezes a gente nem dava valor, mas que quando a gente para pensar, realmente a gente tinha aquela característica que aquela pessoa viu, né? Então, para mim, um grande prazer estar aqui. Essa série Empreender para a gente é uma série muito importante, porque a gente sabe que empreender é uma forma de se libertar, é uma forma, né, de ser livre e de poder construir algo nesse mundo e de deixar um legado realmente importante na Terra. Não que as pessoas que não empreendam não façam isso, né? Mas que realmente quem empreende consegue deixar a sua marca com muito mais facilidade. E aí, falando um pouquinho sobre mim, né? Como o Diogo colocou, né? Eu sou fisioterapeuta, eu fiz especialização, eu fiz mestrado, né? Eu morei vários anos em São Paulo, 10 anos em São Paulo. Vim embora, voltei para o Ceará, que na verdade eu sou cearense, né? E nesses anos todos que eu estive lá, eu fui fisioterapeuta, né? E trabalhei, né? CLT, trabalhei em vários hospitais, trabalhei na prefeitura, fui concursada. Então eu tive aí uma jornada, né? Trabalhei em domicílio, atendendo pessoas nas casas. Tive minha própria clínica por um tempo pequeno lá em São Paulo, mas tive. Então, eu tive várias experiências aí como fisioterapeuta. E quando nasceu em nós o desejo de vir embora para o Ceará, né, meu esposo ele é paulista, né, e a gente veio para cá, a gente tinha esse desejo de fazer algo nosso, né, de empreender, e a gente sabia que tinha que ser algo que fosse na nossa área. Então, assim, o primeiro passo que eu acho tão importante é que quando a gente vai escolher algo, a gente tem que ser, vamos dizer, especialista naquilo. Não que você não possa empreender em algo que você não conhece, mas que vai te dar muito mais trabalho, né? Você empreender em algo novo, porque você vai ter que começar tudo do zero, aprender tudo, né? E a se tornar um especialista naquela área. E em relação à minha jornada, né? Quando a gente chegou aqui,
já existia, na verdade, uma loja de material médico hospitalar, mas a gente começou a avaliar. E começamos a ver as grandes deficiências que essa outra empresa tinha, né? E o que faltava. E a gente não ia deixar o nosso sonho morrer, a gente ia fazer essa loja de todo jeito, porque a gente já tinha vindo com esse sonho. Mas a gente começou a observar o que faltava, né? O que as pessoas da nossa terra mereciam. E nesse período, meu pai ele ficou doente, né? E ele precisava de muito material médico hospitalar. E a gente, em vários momentos, precisou viajar para a capital para poder comprar os produtos que ele precisava. Então, esse foi um dos gargalos, foi um dos nichos que a gente começou a ver. Primeiro passo, a gente tem que montar uma loja, né, que ela tenha, ela supra, né, esse nicho, que ela venha realmente a fechar aí esse mercado. Então, na verdade, a pessoa que vocês veem aqui é uma pessoa que criou seus próprios sonhos, porque eu não venho de uma família de empreendedores, meu marido não vem de uma família de empreendedores, nós somos de famílias que tiveram profissão. Por exemplo, meu pai, ele era dentista, né, e trabalhou uma vida inteira no seu próprio consultório, mas nunca foi uma pessoa empreendedora de fato. Ele tinha o seu próprio consultório, mas não tinha mentalidade de empreendedor, né? Não tinha a mentalidade de fazer algo para prosperar, realmente crescer. Ele foi uma pessoa de muito destaque na sua área, né? Até hoje, né? Ele faleceu em 2015, e até hoje, aonde eu vou, eu sou reconhecida como filha dele, né? E as pessoas reconhecem o seu legado. Porém, eu não tenho essa raiz, né? Então, para mim, empreender foi uma coisa muito nova, eu precisei aprender tudo. E aí vem a nossa série de hoje, né? Que é o planejamento. Eu precisei planejar, porque senão eu não estaria aqui hoje contando essa história. Sim, sim, bacana. Parabéns aí pela sua história, né? Qual você comentou, né? Saiu de São Paulo, né? Voltou para a sua cidade. E que bacana, né? Pelo que eu pude entender, né? O motivo, né? O que fez você escolher o tipo de negócio para você abrir, partiu dessa necessidade, né? Que vocês entenderam, compreenderam com a questão do seu pai, né? E como é que foi, assim, esse início, sabe? Depois que você decidiu abrir essa loja, e eu não sei se você já sabia exatamente o local que vocês iam abrir, né? Qual foi o planejamento, né? Qual foi o tipo de planejamento que vocês fizeram, né? Vocês pensaram somente no curto prazo, pensaram já no médio, já no longo? Como é que foi esse início, sabe? Conta pra gente aí, como é que foi essa questão do, poxa, eu quero empreender, eu quero montar uma loja de algo. Onde eu vou montar? Como é que foi esse início? Explica pra gente aí. Assim, você entendeu bem, né? A gente achou esse nicho, mas na verdade, o principal fator mesmo foi, primeiro, oferecer um serviço justo e de qualidade, né? Porque a gente via muito que nas lojas, até mesmo na capital, as pessoas não sabem explicar. Ela te vende um produto específico, o médico não explicou como usar e a pessoa que está lá na loja também não sabe explicar. Então, a pessoa vai para casa com aquele produto e ela não consegue entender. Então, por isso que a gente quis fazer algo dentro daquilo que a gente tinha um métier forte. Então, o primeiro passo foi esse. Segundo, né, a gente queria que as pessoas tivessem aqui o que elas deveriam, na verdade, estavam indo procurar na capital, que são 2 horas daqui, né? E terceiro, a gente queria que as pessoas tivessem, além de ter aqui tudo, elas tivessem o preço igual da capital, para que elas não precisassem sair daqui por causa da diferença de preço. Então, foram vários fatores que nos fizeram, nos direcionaram para isso. Obviamente, o nosso sonho de empreender, de ser empreendedor, né, de ter lojas, de crescer também, isso foi um motivador. Mas aí a gente começou a pensar, se a gente não tem uma família de empreendedores, se a gente não tem um espelho, né, a gente não tem onde se moldar dentro da nossa própria casa, na nossa família, só tem um caminho, estudar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi entender como que funcionava e como fazia para abrir um negócio. Então, a primeira coisa foi internet, né? Então, nós começamos a pesquisar na internet como fazia. Depois, nós fizemos visitas ao Sebrae, né? E começamos a conversar com eles. Perguntamos se eles acreditavam que esse seria um nicho, né? Então, a gente fez uma pesquisa de mercado, a gente fez
toda uma busca de como, se a gente estava pronto, né, realmente, se a gente tinha o dinheiro necessário, porque a gente começou a pesquisar e entendeu que o nosso ramo, ele era um ramo muito caro para começar, né? Então, a gente precisaria de uma loja física. Na época, o digital não era muito forte, principalmente numa pequena cidade, então a gente tinha que abrir uma loja física e tinha que ter muitos produtos com muitas estratificações, né? Com muitos subprodutos. Então, o que é o primeiro passo que a gente fez depois da gente entender que a gente queria empreender foi começar a juntar dinheiro. Então, a gente trabalhava na CLT, tanto eu como meu esposo, né? E a gente começou a juntar o dinheiro. Quando a gente conseguiu o dinheiro necessário, a gente já sabia, na verdade, onde a gente ia abrir, né? Porque eu tenho um prédio aqui que foi herança do meu pai, que inclusive era o lugar onde ele tinha o seu consultório dentário, né? E aí eu conversei com a minha família para que eles pudessem me ceder esse espaço e eu ia começar ali, porque eu sabia que eu não podia começar já com dívidas, né? E eu já tinha o dinheiro necessário para comprar os produtos e eu não queria começar esse processo com dívidas. E eu já ia ter que pagar um funcionário, porque no meu planejamento, no nosso planejamento, a gente acreditava que a gente tinha que continuar trabalhando, né? Muitas pessoas não fazem isso, mas a gente acreditou que seria o ideal. A gente ia continuar trabalhando para que a gente pudesse bancar a loja, porque a gente, ao estudar, entendeu que muitas lojas precisam de 3 a 5 anos para se estabilizar. Então, a gente não quis se jogar no escuro, né? A gente preferiu ter períodos específicos de que a gente se doava para a loja, mas a gente teria um funcionário que seria, né, estaria sob nossa tutela ali, mas a gente fez de forma muito bem planejada, né, pensando quanto que a gente iria gastar. Fizemos uma coisa que, para mim, eu considero muito importante, que é o capital de giro, né, que é ter o dinheiro necessário para pagar as contas do mês, sem ter que se preocupar, sabendo que aquele dinheiro já está ali, e não ter dó. Porque quando você entra no negócio, você sabe que ele vai te dar lucro daqui a 3 a 5 anos. Não queira, daqui a 6 meses, começar a tirar um aporte, fazer aportes, né? Começar a tirar, e você vai fazer com que a sua loja ela vá à falência. Não, outra coisa muito importante, né? Foi a gente entender que a gente precisava investir ali enquanto ela não pudesse, para que depois ela pudesse investir em nós, né? Dar o seu retorno necessário. Perfeito. Ah, duas coisas que você falou aqui que eu acho que é legal também de ressaltar. Primeira coisa, você falou que buscou o Sebrae, né? Muitas pessoas, às vezes, eu acho que hoje conhece bem, mas eles não sabem. O Sebrae cobra, como é que funciona, né, esse trabalho deles? E, no caso também, depois que você decidiu abrir a loja, quanto tempo demorou para você poder conseguir, né, guardar esse dinheiro e, de fato, vocês abrirem essa loja? E quando vocês pensou em abrir a segunda, né? Porque vocês têm duas lojas, ou vocês já abriram as duas aí de uma vez? Como é que foi? Assim? Acho que é legal esse ponto aí também. O Sebrae, né, para a gente foi bem importante no início. O Sebrae não cobra nada, né? A maioria das consultorias que eles fazem, se você entrar nos projetos, são consultorias gratuitas. Existem consultorias que você pode pagar também, né? Mas nós, como a gente estava começando, a gente não queria, né, ter gastos excessivos. E eles fazem todo o processo. Então, eles que abriram o nosso CNPJ, eles que puxaram nossa inscrição estadual, né? Eles que nos orientaram como conseguir a inscrição municipal. Então, foram eles que nos orientaram em todo esse processo. E quando a gente saiu de lá, eu confesso que muitas vezes existem deficiências, muitas deficiências. Mas se você for uma pessoa que pesquisa e sabe fazer perguntas, você vai ser muito bem assessorado lá. Às vezes eles vão omitir coisas por uma série de processos, né? Mas se você realmente se engajar lá, entrar em grupos, você vai ter muita orientação. E aí, uma das coisas assim que a gente fez com eles também foi não ter que pagar uma contadora, né? Porque logo no início, no primeiro ano, você, com toda dificuldade, ainda tem que pagar um contador, a gente não pagou contador, eles faziam esse processo para a gente. Eles que pediram as documentações,
e no final do primeiro ano, eles que fizeram o nosso primeiro imposto de renda jurídico, né? Então, assim, o apoio é muito importante que eles dão, né? Se você realmente souber trilhar como eles falam ali, realmente se engajar com eles, e souber fazer perguntas, não fica quieto. Corre atrás, pergunta todas as suas dúvidas lá, você vai conseguir. Né? Então, foi um processo muito legal. Bacana. A E próxima quanto tempo que pergunta? foi? E quanto tempo que foi que, desde que Ah, você começou, né, decidiu, poxa, eu vou empreender, e assim, foi o Sebrae que te deu um número que você precisava desse capital de giro? Você usou algum outro meio? E quanto tempo vocês juntou para conseguir aí, de fato, abrir a loja e começar seu negócio já, né, tendo esse capital de giro, né? E um outro detalhe importante também. Vocês tinham contas separadas ou vocês misturavam tudo, né? Acho que isso é um grande erro, principalmente no início, né? Que é não separar as contas, né? isso. Não, a gente, primeiro, né, eu sou uma mulher de planilhas, então eu acredito que tudo que tem ordem tem muito mais chance de prosperar. Então, desde o início, antes de abrir a loja, eu comprei um sistema. Muitas pessoas, né, eu tenho muitos amigos aqui que têm empreendimentos e eles não têm sequer um sistema de monitoramento dos seus produtos. Então, eu fiz questão de investir num sistema. Comprei um sistema barato, mas eficiente na época. Não era um sistema online. Hoje, nosso sistema é online, a gente já migrou, né, já estamos em outra fase. Mas naquela época era um sistema que não era online, a gente precisava fazer os backups, a menina mandava aqui para nossa casa, eu acompanhava os backups. Porém, num sistema, você tem acesso a dados que você não teria. Então, você sabe o que você está vendendo mais, você sabe aquilo que não está vendendo, você sabe aquilo que está, a validade está indo embora, produtos que você está perdendo. Então, assim, eu sou uma mulher de planilhas. Então, desde o início, tudo era planilhado. O que eu gastava, o que eu ganhava, como eu estava distribuindo o dinheiro que estava entrando, né? Então, assim, todas essas coisas, eu acho que foram extremamente importantes para que a gente não juntasse as contas da casa com da loja. Então, sempre que a loja precisava, por exemplo, a loja precisou pagar um boleto de R$ 2.000 e a gente não tinha esse dinheiro juridicamente falando. A gente fazia o empréstimo, a casa emprestava à loja R$ 2.000. E isso era anotado. Né? Então, ao final do ano, eu sabia quanto a loja estava me devendo, né? E eu sabia que aquilo ia demorar para voltar, porque tudo existe um tempo. Então, depois de um ano e meio mais ou menos, né, a gente já conseguia controlar as contas da loja com a própria entrada da loja. Porém, a loja continuava nos devendo. Né? Então, isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a pessoa começa a ver, não, a loja já se paga e dá um lucro. Ela dá um lucro, mas ela ainda nem pagou quem emprestou o dinheiro para ela, que no caso fomos nós. Né? Então, eu tenho acompanhado isso ao longo dos anos. A gente abriu essa loja em 8 de março de 2014, né? E estamos aqui até hoje. E a gente vem acompanhando ao longo desses anos, a loja ainda está nos pagando, né? Lá do começo. Mas hoje ela se sustenta, ela dá lucro, ela bota dinheiro em casa, ela nos dá um prolabore, né, mensal. Então, a gente tem um outro nível de loja. E o que eu vejo é que muitas vezes a gente quer abrir um negócio e fazer dele um grande negócio em um período que ele não consegue te dar isso. Né? E claro que existem N situações, né? Existem aí startups que bombaram e que em muito pouco tempo, mas para a gente, né, empreendedores de pequenas cidades, em pequenos negócios, a gente tem que ter pé no chão e entender que não tem como a gente ter uma árvore grande e frutífera sem que a gente tenha plantado, aguado todo dia, adubado todos os dias, né? Então, é isso que a gente tem feito. E aí, depois de 3 anos, Diogo, a gente realmente começou a tirar prolabore, né, para nós aqui, para casa, a loja começou a nos pagar, a gente já podia tirar isso com tranquilidade e a gente vem fazendo isso até hoje. Bacana. Confesso, né, que do ano passado para cá a gente teve alguns problemas, mas em nenhum momento a gente deixou de conseguir tirar esse prolabore, né? E a gente consegue. Óbvio que a gente prioriza, né, tudo que tem que ser feito.
mas nós também somos uma prioridade, já que a gente doa tempo, né, e doamos o dinheiro lá atrás, então a gente tem que ter esse retorno. Em Perfeito. relação à segunda loja, né, que você me perguntou, a gente abriu em 2019, em novembro de 2019, a gente fez isso. Na verdade, gente, eu tenho até que confessar algo assim. Eu considero o planejamento uma coisa muito importante. Só que, às vezes, é como eu às vezes comento, abrindo 100% do nosso planejamento, a gente não chega no tempo adequado. E eu acredito que a gente não tenha chegado no tempo adequado porque eu passei tempo demais na CLT. Né? Eu deveria ter saído antes. Hoje eu não trabalho mais na CLT, né? Eu sou livre 100%, sou empresária, né? Mas eu demorei tempo demais para sair. E aí, quando você demora tempo demais para sair, a loja ela precisava de um olhar mais apurado. E por isso eu só vim abrir em 2019. Hoje, a primeira loja sua está com 7 anos, né? A segunda agora vai para o seu segundo ano, né? Começou em 2019. E, assim, dentro do planejamento que vocês fizeram lá atrás, né? Correu tudo bem, deu tudo certo, foi tudo do jeito que vocês planejou, alguma coisa saiu fora do rumo, tiveram que mudar esse planejamento. Como é que foi isso daí, né? Fala um pouquinho para a gente desse detalhe aí em relação a esse planejamento que vocês fizeram antes, né? Porque, assim, foi como você me relatou, né? Diferente de muitas pessoas que só falam, vou abrir um negócio. Não, vocês realmente sentaram, colocaram no papel, buscaram toda a informação, né? Como é que foi essa parte aí? Inclusive, só para colocar uma situação, Diogo, quando a gente abriu a loja, a gente, na verdade, foi no Sebrae, no dia 3 de outubro de 2013, né? A gente abriu a nossa loja no papel em outubro de 2013, mas a gente só abriu de verdade no ano seguinte. Isso fez parte do nosso planejamento também, né? Porque no nosso planejamento a gente teria um CNPJ, compraria os produtos de forma bem tranquila e depois a gente abriria a loja física, né, já com tudo pronto. Porque a gente sabia que não dava para abrir as portas com duas caixinhas encostadas ali, né? E também não tinha como a gente não comprar as coisas sem CNPJ, porque a gente não teria as facilidades, né, e os valores que a gente consegue quando a gente tem um CNPJ. Então, isso foi uma das coisas. Em relação ao planejamento, o planejamento ele saiu sim, né, como a gente esperava, porém, né, com a pandemia no ano passado, a gente teve sim uma mudança de rota, né, e eu acho que isso faz parte, a gente tem que estar pronto para inovar, tem que estar pronto para fazer algo diferente do planejamento, porque, na verdade, no meu pensamento, assim, planejar é quando a gente pega o que a gente projetou no futuro, traz ele para o presente e encontra caminhos para a gente, lá no futuro, estar vivendo aquilo que a gente deseja. Porém, é só um planejamento, né? Se a gente fechar na nossa cabeça que as coisas têm que acontecer da forma como a gente planejou, a gente vai ficar muito, né, desmotivado, porque nada acontece de fato como a gente planeja. Mas, uma vez que a gente planeja, a gente sabe o caminho que a gente vai trilhar caso aconteça isso, caso aconteça aquilo. E a gente sabe para onde está indo. Então, hoje, de fato, o nosso planejamento ele mudou, o mundo virou digital, né? Então, a gente precisou se readaptar a esse novo, né? A gente precisou se readaptar à pandemia. Então, foram uma série de coisas que mudaram a nossa rota. Em 2019, né, a gente realmente teve um impacto. Primeiro com o surgimento e o boom que a internet deu, né? Então, esse fato da gente ter que se modernizar, da gente ter que ir para o digital, então isso já foi um acontecimento extra, não estava no nosso planejamento, e não tinha como estar, né? Porque a gente não podia prever que as coisas iriam caminhar nesse sentido. Outra coisa que aconteceu, né, em 2020, veio a pandemia. A gente também não tinha como prever isso, né? Em 2018 também nós tivemos no Brasil uma crise, né, uma crise muito forte.
Então, foram várias coisas que foram acontecendo aí ao longo desse trajeto. Mas o mais importante da pessoa que planeja é a gente não ficar fixa, né, querendo que as coisas aconteçam da forma como nós planejamos. Porque nada vai acontecer da forma como você planeja. Na verdade, planejar é você pegar algo que você quer lá no futuro e tentar projetar para o seu presente o que eu preciso fazer, como eu posso fazer para que no futuro eu esteja vivendo isso que eu desejo viver, né? Então, eu faço no meu cérebro caminhos, eu crio caminhos neurais, eu crio oportunidades para que eu possa no futuro estar vivendo aquilo que eu desejo. Porém, eu não posso me fechar e acreditar que tudo vai ser como eu quero, porque o mundo vai mudar e você vai precisar se adaptar. E essa é uma outra característica que as pessoas empreendedoras precisam ter: inovação, né? Estar sempre conectado com o mercado. Então, foram coisas que a gente foi fazendo. Mas eu sempre falo, independente das coisas que foram acontecendo, das adaptações que nós precisamos fazer, o nosso planejamento ele continua firme. Por quê? Porque no nosso planejamento a gente queria uma loja estável, que conseguisse se pagar e conseguisse nos pagar e que cumprisse a missão dela, que a gente ia lá no início. E tudo isso ainda acontece até hoje. Você quer criar uma empresa sólida, né? Você precisa fazer com que essa empresa, o tempo inteiro, ela esteja saudável. Então, no nosso planejamento, a gente quer uma empresa saudável. E é isso que a gente tem tido. Então, diante de tudo aí que você comentou, que a gente falou aí sobre planejamento, né, Ana? Com qual recorrência, Ana, que vocês voltam a esse planejamento, né? Para vocês poderem fazer esse alinhamento, fazer essa correção, de repente está saindo um pouquinho fora dos trilhos, né? Com qual frequência que vocês fazem isso e qual é o seu planejamento para daqui 5, 10 anos? É de vocês terem mais loja? É de vocês diversificarem as formas de vocês empreenderem, abrindo outras frentes de trabalho? Qual que é a visão de vocês aí? Então, todos os meses, né, a gente faz um balanço e reavalia se de fato aquilo que a gente projetou para o mês, a gente está cumprindo. E, na verdade, também todo final de mês a gente faz uma projeção do que a gente pode fazer para o mês seguinte. Então, a gente faz o tempo inteiro esse planejamento de curto prazo. Em relação ao médio prazo, é como eu te falei, como o mundo está mudando muito rápido, né? E as coisas estão acontecendo em uma velocidade muito grande. Primeiro passo, a gente quer ir para o digital. A gente já tem Instagram, né? A gente já faz algumas vendas pelo digital, a gente já tentou vender pelo Mercado Livre, a gente já tentou vender por outras plataformas, né, que estão aí disponíveis, porém, a gente não conseguiu ver que aquilo realmente dava um lucro, né, o lucro que a gente queria. Então, hoje, a nossa projeção a médio prazo é que a gente venha entrar no digital, inclusive a gente acabou de entrar no novo projeto do Sebrae, né, que ele vai ajudar os pequenos negócios a entrar no digital de forma que venha ter lucro, porque assim, a gente pensa muito assim, que a gente tem que ir para algo novo, se aquilo vai nos dar um lucro maior do que o que a gente já tem hoje. Porque, de certa forma, a gente vai ter um outro trabalho, a gente vai ter, né, vai despender mais energia. Então, quando a gente começou a ver, aquilo não estava dando, né, o retorno necessário, por isso que a gente não continuou. Mas, segundo o Sebrae, existem formas da gente fazer isso e ter esse retorno necessário. E eu acredito que seja verdade, porque existem muitas pessoas no digital e o digital agora não volta mais, né? É um caminho sem volta. Então, nosso projeto para médio prazo é esse, ir para o digital de verdade, né? Não só Instagramzinho e tal, mas digital de verdade. E o nosso projeto a longo prazo é diversificar, né? Porque a gente entendeu que no nosso nicho de mercado existe um ciclo, depois desses longos anos de análise e de planilhas e de gráficos, que eu sou uma pessoa também de gráficos, né? Quem gosta de planilha gosta de gráfico, porque gosta de ver, né? Então, o tempo inteiro de relatórios. Então, a gente conseguiu ver que existe um ciclo que se repete a cada ano, de altos e baixos. Então, a gente acredita, para que a gente fique mais seguro no nosso negócio, a gente diversificar e entrar num outro negócio que possa
ter lucro no momento em que as nossas, né, que esse nicho de mercado nosso, ele não consegue dar lucro para a gente, né, porque é algo que a gente não consegue mudar, é um ciclo natural daquele nicho, né, então, na verdade, é assim que a gente está projetando para o futuro as coisas. Uma outra coisa também, que a gente tem agora para médio prazo também, curto, médio prazo, é começar a investir com o dinheiro da loja, porque a gente já investe com o nosso dinheiro pessoal, né? Então, agora a gente quer começar a investir com o dinheiro da loja. Então, a loja, a gente vai começar a procurar investimentos que sejam bons para também vir a cobrir essas lacunas, né, que acontecem ali quando o nosso nicho cai. Perfeito, Ana. Desde já queria agradecer, né, sua presença hoje como convidada, né? E uma convidada ilustre, né? De fato, quando a gente foi falar de planejamento, né? O seu foi o primeiro nome, né, que veio para mim na minha cabeça. E eu gosto sempre, né, das pessoas que a gente vai convidar, pessoas que realmente vai agregar. Pode ter certeza que agregou muito para muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, vai abrir muita mentalidade para a pessoa poder entender a importância do planejamento, né? Porque acho que não está na cultura do brasileiro isso, né? O brasileiro é aquele raçudo que pega e faz e as coisas acontecem, né? Mas Jeitinho. a gente pode ser raçudo também com estratégia, né? Você vê um exemplo agora, as Olimpíadas, né? As Olimpíadas acabou agora e no esporte, antigamente você achava que era só você competir. Hoje não, hoje tem estudo de uma posição de uma mão ali no nado, né, de você cronometrar o tempo, de você mudar uma respiração, enfim, tudo é estratégia e planejamento. Então, se faz um planejamento para 4, ouvi nessa Olimpíada já falando para 8 anos, né? Então, alguns atletas estavam naquela Olimpíada, mas já pensando na próxima, né? Então, é de suma importância isso. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, né, para os nossos ouvintes aí, né, para os nossos seguidores, de, sabe, o que você acha que é importante para eles nesse sentido de planejamento e que dica que você dá para que eles possam prosperar em qualquer coisa que eles fizerem. Então, o primeiro passo, assim, é se desbloqueie em relação a planilhas, gráficos e matemática. Às vezes, vamos eliminar esses traumas. Matemática não é nada demais. Matemática não vai matar ninguém. A gente não precisa ser um especialista, mas a gente precisa querer, né, ver o nosso negócio em papel, porque quando a gente vê, tudo melhora. Outra coisa que eu deixo como dica, tenha um plano mensal. Por quê? Porque um plano mensal, ele é grande e ele tem todos os dias do mês. E ali você vai planejar tudo que você tem que fazer dia a dia. E quando o mês começa, você já se prepara mentalmente para dar todo aquele potencial naquele mês que vai nascer. Outra coisa, tenha um plano semanal. Porque quando você pega esse plano mensal e diminui ele num plano semanal, a sua semana vai ser um sucesso. E por último, tem um plano diário, né? Então, se você planejar a cada dia, dar o seu melhor e fazer o seu melhor, sempre com essa visão de mês, semana e dia, você, quando terminar o dia, vai estar sempre com sentimento de missão cumprida. Quando terminar a semana, você sabe que você rendeu o que aquela semana poderia render, e aquele mês também. Você vai engolir o seu dia, vai engolir a sua semana, vai engolir o seu mês, não vai se deixar ser engolido por ele. Para ter sucesso em qualquer coisa, precisa planejar. Porque uma coisa que eu quero deixar aqui, né? A gente tem que estar pronto para as oportunidades. Oportunidades só aparecem para quem se preparou para elas. Então, se você se organizou, se você planejou, a oportunidade aparecer, você vai agarrar. E se você não estiver pronto, ela vai passar, porque você nem sabe que aquilo era a sua oportunidade. Então, o que eu quero deixar hoje aqui é: se abra, se organize, se planeje e esteja sempre atento, porque a oportunidade vai chegar e você vai estar pronto, né, e vai embarcar. Perfeito, perfeito, Ana. Gratidão mais uma vez. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, né? Por você se abrir aí para nós, né? Mostrando para nós aí a sua realidade,
né, as coisas que deram certo, aquilo que também deu errado, né? E esse conselho final é tudo na vida. A gente precisa fazer isso, né? Essa meta grande e fracionar ela para que ela se torne, né, mais palpável, né? Porque a gente olha lá longe e fala, nossa, mas eu não vou chegar. Mas, pô, se eu fazer todos os dias esse pouco aqui, isso no final faz muita diferença, né? É o famoso efeito borboleta, né? Ana, muito obrigado. Deus te abençoe imensamente, né? Abençoe aí sua vida, sua família, seus negócios, que você possa prosperar muito, muito. Uma coisa que eu deixo muito claro é que a pandemia, praticamente, graças a Deus, já está, né, já no final. E os negócios, as pessoas que estiverem atentas e que se colocarem em movimento, essas pessoas vão ter conquistas incríveis. Porque depois de uma grande crise, surgem os vencedores, que são aqueles que o quê? Que se manteram firmes, constantes, né? E que fizeram quando todo mundo estava parado, né? Só olhando para o horizonte, né? Então, muito obrigado, Deus abençoe e um ótimo dia aí a você. Muitos vão dizer que foi sorte, né? Mas pode ter certeza que é só com a sua ação, com a sua atitude diária, que você vai conseguir chegar lá. Muita luz, muita paz a todos vocês.